Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Investidor se recusa a investir no Inter. Vamos falar também sobre uma proposta recusada de um jogador que a direção busca no mercado. E mais, o técnico Roger Machado discorda da torcida em relação às atuações de um determinado jogador. E a gente vai falar sobre isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar de Inter. Vamos lá, pessoal, quero começar esse conteúdo, muito boa noite para vocês, inclusive, falando sobre proposta que foi recusada. Uma proposta colocada pelo Internacional. E a informação foi apurada aqui pela Rádio Bandeirantes, pelo repórter Leonardo Mol, que traz o seguinte: o time argentino, o Argentino Júnior, recusou a proposta do Inter em relação a Alan Rodrigues, meio-campista, que está na mira do Colorado. A informação é que o clube argentino recusou os valores de 4 milhões de dólares que o Inter ofertou ao clube argentino para ter esse jogador, claro que de forma parcelada, porque, como eu já venho trazendo aqui no canal, o Inter não tem condição de fazer contratações desse nível à vista. O time argentino pede algo aí na casa dos 5, 6 milhões de dólares pela liberação deste atleta. Eu entrei em contato há pouco com o empresário do jogador, que me foi bastante solícito, foi bastante franco comigo e disse: olha, eu não posso confirmar de fato se a proposta foi recusada, mas há negociações em andamento, estamos negociando. É isso que ele se limitou a dizer nessa pergunta, nesse questionamento que eu lhe fiz. O que me faz crer que sim, ainda o negócio não está encerrado, existe uma boa possibilidade ainda de um acerto entre Inter e o Argentino Júnior pela transferência desse jogador. Lembrando que também o Inter já tem tudo alinhado com o empresário do atleta, tempo de contrato, salário, condições também com o agente, né, a questão da comissão, então está tudo acertado, falta apenas o mais importante, reconheço, que é o acerto com o clube argentino para a liberação do jogador de imediato, para que ele venha a Porto Alegre e seja jogador do Internacional. E falando sobre dificuldade financeira, muita gente se pergunta, me pergunta, pergunta a outros colegas, pergunta a dirigentes do Internacional: pois bem, onde estão os investidores? Na época da eleição, tinha Delcir Sonda, que, antes que me perguntem, tem um certo parentesco comigo, mas muito distante. Apenas uma curiosidade, porque não conheço, não tenho contato, mas sim, pertence aí à árvore genealógica da minha família, mas não tenho nenhum tipo de relação, nem muito menos defendo. Delcir Sonda esteve ligado ao movimento Intergrande na última eleição, ao lado do Roberto Melo, fez campanha, inclusive, para o MIG, de oposição. O movimento, digamos, de situação do presidente Alessandro Barcelos, que buscava a reeleição, teve o Elusmar Maggi, que é empresário do ramo agro do Mato Grosso, que esteve também ao lado do presidente, posou inclusive para foto. Estou deixando aí no vídeo para vocês acompanharem, posou ao lado do, na época, candidato à presidência e atualmente presidente Alessandro Barcelos. Pois bem, onde estão esses investidores? O Alexandre Ernest, o pessoal do Vozes do Gigante, fizeram uma entrevista com o José Olavo Bisol, que é vice de futebol do Inter, e fizeram essa pergunta ao Bisol, justamente onde estariam esses investidores. E a resposta do dirigente do Internacional foi a seguinte: olha, a gente tentou, ligou para o Elusmar, mas por motivos pessoais dele, ele optou por não investir no nosso clube, não investir no Internacional. O Bisol até me pareceu surpreendido com a pergunta, porque me pareceu que ele não tinha uma resposta pronta, né? Geralmente os dirigentes têm ali uma resposta na ponta da língua, você pergunta sobre contratações, sobre vendas, ele já tem ali uma resposta mais ou menos pensada, já deu várias entrevistas, já respondeu várias vezes a mesma coisa, então já tem mais ou menos o discurso na cabeça. Não me pareceu
esse caso na pergunta sobre o Elusmar Maggi. Tanto é que o Bisol ele chega a dizer em determinado momento que os jornalistas deveriam perguntar ao investidor, ao empresário, não a ele, do porquê ele acabou não investindo no Internacional. E essa resposta, pessoal, nos gera, ou pelo menos me gera, duas perguntas muito importantes. Primeiro, o Elusmar Maggi não quis investir na direção do Inter, não quis investir no clube nesta direção por conta de algum problema, por conta de algo que lhe foi apresentado e não lhe agradou. Por exemplo, ligaram, acredito que para o Elusmar, apresentaram algum projeto, alguma ideia, quem sabe de contratação, de nome para investir. Ele não gostou do projeto apresentado, dos nomes, e acabou não aceitando. Ou, o que é talvez pior, o Elusmar Maggi foi utilizado como um cabo eleitoral para eleger o Alessandro Barcelos, enfim, porque o outro lado tinha o Delcir Sonda, o lado da gestão precisava de um mecenas, precisava de um grande nome, um grande investidor, e acabou utilizando somente a imagem do Elusmar Maggi e, no fim, nada foi útil ao Internacional, que não vai se valer desses investimentos. São duas perguntas apenas que eu coloco, não estou afirmando nada, estou apenas querendo respostas do porquê esses nomes foram utilizados durante a gestão. O presidente Alessandro Barcelos falou em diversos momentos sobre investimentos, sobre esse plano de investimento que estava sendo estudado pelo Conselho de Gestão e que até hoje não foi implementado. Lembro aqui que o presidente está já caminhando para o fim da sua gestão inteira, que é de 6 anos. Estamos já no 4º ano, indo para o 5º em 2026. Na verdade, estamos no 5º ano, perdão, indo para o 6º. Então já estamos realmente no fim da gestão Alessandro Barcelos e até o momento nada disso foi oferecido ao Inter e ao torcedor colorado. E para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre Roger Machado e o volante Ronaldo. Sim, porque é um jogador bastante criticado, embora eu tenha uma opinião um pouco diferente. Eu acho o Ronaldo útil em determinados momentos para grupo, mas não é o Fernando. Isso está claro. Um jogador muito distante em termos de qualidade do Fernando, que é o jogador que dominou a posição e acabou se lesionando, gerando aí uma baita dúvida e uma baita baixa na equipe do Internacional. Agora, o técnico Roger Machado, nesta tarde, concedeu uma entrevista à Rádio Grenal e foi perguntado pelos colegas justamente sobre Ronaldo, o porquê da sua contratação, e o Roger fez uma defesa sobre esse jogador, falando que não concordava com a opinião de parte da torcida, que achava que o Ronaldo não deveria ganhar as oportunidades que ganhou. Disse que o Ronaldo foi muito bem em alguns jogos quando substituiu o Fernando, não foi tão bem em outros, é verdade, mas ele vê boas atuações no Ronaldo e não vê nenhum motivo para críticas nesse momento. Então o Roger claramente discorda da torcida ou de parte da torcida, não gosto de colocar também uma generalização nesse caso, sei que tem muita gente que não pensa assim, mas o Roger acabou dando esse discurso em relação ao Ronaldo. Ele também acabou falando nessa entrevista que, obviamente, para a partida contra o Vitória, o Thiago Maia vai ser o primeiro volante ao lado do Bruno Henrique, mas que não descarta um retorno do Ronaldo na partida seguinte após o Vitória, ele que está suspenso neste final de semana. Tá certo, galera? Eu volto amanhã na quinta-feira. A gente vai atualizar mais o Internacional cada dia que passa e fica mais próximo ainda a reestreia do Inter nessa temporada. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e eu volto amanhã no próximo conteúdo aqui no canal. Comenta aqui embaixo e um abraço!